Olá, sejam bem-vindos. A nossa conversa de hoje é sobre o pré-modernismo. O pré-modernismo, né, que corresponde aqui a um período de 1902 a 1922. Vamos conhecer então o pré-modernismo. O que seria o pré-modernismo? Então, o pré-modernismo ele foi um período no Brasil de intensa movimentação literária que marcou um período de transição entre o simbolismo e o modernismo. Então, diríamos que o pré-modernismo seria um período de transição do simbolismo ao modernismo. Esse período de transição, ele foi marcado por uma intensa movimentação literária, como está aqui na minha marcação, na minha bela marcação. E muitos estudiosos, eles não consideram o pré-modernismo como uma escola literária, já que tem obras artísticas e literárias com características muito distintas. O que isso significa? Então, significa que o pré-modernismo, ele não é uma escola literária, ou estilo de época, ou movimento, porque ele não tem características bem definidas. Ou seja, ele é marcado por uma mistura de tendências, por uma mistura de estilos, como aqui ó, tem a mistura do realismo, do parnasianismo e do simbolismo. E os escritores deste período, eles apresentavam características diferentes na forma de compor suas obras. Então, ele é apenas um período de transição entre o simbolismo e o modernismo, né? Vai do simbolismo até a Semana da Arte Moderna, que datada aqui de 1922. Então, isso seria o pré-modernismo. O contexto histórico. Como eu sempre falo, para entendermos uma obra, é preciso contextualizá-la. É preciso saber em que circunstâncias ela foi criada, né? Porque ela sofre influências. Então, vamos aqui ao contexto histórico do pré-modernismo. De um modo geral, que seria aqui no âmbito geral, que no mundo, o que estava acontecendo neste período? É um período aqui, o período da Primeira Guerra Mundial, 1914-1918. E aqui foi um período aqui em que surgiram aqui os regimes opostos, que é o comunismo e o capitalismo. Então, neste período aqui que eles surgiram, tá? E os Estados Unidos, eles se transformam em uma potência. E também tem a Revolução Russa, né? A Revolução Russa, vamos apagar isso aqui. E o que mais? As vanguardas artísticas europeias, né? Essas vanguardas artísticas europeias, elas são as vanguardas, como o próprio nome diz, vanguardas, né? Que vão adiante. Então, elas correspondiam o quê? A um grupo, né, de artistas que romperam com a tradição clássica, que trouxeram inovações, causaram revoluções neste período aqui, né, do que antecede aqui esse pré-modernismo, esse início, né, de pré-modernismo. E no Brasil, o que estava acontecendo, né? No Brasil foi também um período de grandes transformações. Aqui, a princípio, temos a transição aqui da República da Espada para a República Oligárquica. O que significa isso aqui? Né? Que antes, né, quem estava aqui no poder eram os generais, né, o Marechal Deodoro da Fonseca,
E então eles estavam deixando o poder e o poder estava passando aqui para um grupo, um pequeno grupo, que é a oligarquia, né? Um pequeno grupo no poder, que nada mais é do que os fazendeiros, né? Os produtores de café e de leite. E aí São Paulo e Minas Gerais se destacaram aqui como os polos, né, desses grupos, né, da oligarquia. Então era isso aqui que estava acontecendo no pré-modernismo, essa transição aí de poderes. E foi um período também de várias revoltas. A revolta armada que aconteceu no Rio de Janeiro, em 1893, né, por um grupo de militares, né, da Marinha, e a Guerra de Canudos, que aconteceu na Bahia, 1896 a 1897. Era um grupo, né, de pessoas que seguiam Antônio Conselheiro. Eles defendiam a monarquia e acreditavam que a república seria uma ameaça. Então tem todo um contexto histórico aqui, que seria que eu só estou relembrando, só estou citando para vocês terem ideia do que estava acontecendo na história neste período do pré-modernismo. A revolta da Chibata, também no Rio de Janeiro, 1910, que foi uma luta, né, contra a escravidão. E temos também a revolta da vacina, também no Rio de Janeiro, que foi outro marco, né, na questão da ciência. E a revolta do contestado, né? O contestado seria um pedaço de terra, né? Um pedaço ali que era disputado entre Santa Catarina e Paraná. E então isso aí se deu, né, de 1912 a 1916. Também a greve dos operários em São Paulo. Então dá para se ter a ideia, né, o quanto que o cenário, né, o panorama histórico aqui do pré-modernista, quanto que esse panorama ele foi movimentado, né, com grandes transformações, lutas por direitos, enfim, a chegada também dos imigrantes. Então, tudo isso aqui trouxe transformações para o cenário brasileiro, né? E principalmente isso aqui influenciou na literatura e na arte. Diante do contexto, né? Diante desse contexto, vamos ver então as características. Lembrando que os artistas de um determinado período, eles escrevem segundo algumas características que são gerais e algumas características que são próprias de cada escritor, que é o estilo individual e o estilo de época. Então, no pré-modernismo, como se vê, foi um período de grandes transformações, de lutas em busca de liberdade, em busca de direitos. Então, isso tudo refletiu na literatura da época. Então, eles buscavam, os escritores, né, do pré-modernismo, eles já buscavam uma independência artística e literária. Então, para isso, eles criaram aqui uma ruptura com o academicismo, né, com aquela arte clássica, acadêmica. Então, eles buscavam algo mais genuíno, mais simples, né, mais brasileiro, digamos assim. Não, o simples não significa que simples uma ausência de significado, de importância. Seria apenas uma linguagem mais simples, menos acadêmica. Então, para isso, eles também criaram essa ruptura com a linguagem parnasiana. Como sabemos, a linguagem do parnasianismo era uma linguagem clássica, uma linguagem bastante rebuscada, porque eles trabalhavam a arte pela arte. Eles não tinham uma preocupação ali com o conteúdo, com o social, mas com o escrever. Né? O artista parnasiano, ele se comportava como um artesão. Então, eles cuidavam muito da palavra, na forma como eles escreviam. Então, e tinha também as tendências greco-romana. Então, era uma linguagem mais complexa, mais erudita, mais clássica. E os pré-modernistas, eles
procuravam romper com essa tendência parnasiana. E, então, para isso, né, eles traziam uma linguagem coloquial, uma linguagem mais simples, mais acessível. E havia também uma preocupação com a exposição da realidade social brasileira. Então, como vimos, a realidade social brasileira do pré-modernismo, ela foi uma realidade bastante agitada, né? Com bastante movimentos, com bastante lutas. Então, isso era refletido em suas obras, né? Então, eles colocavam ali, eles procuravam retratar aqui a realidade social brasileira desta época. Então, eles procuravam colocar o quê? O regionalismo, né? Uma vez que o Brasil ali, ele tem dividido em regiões, e os escritores eles procuravam retratar, alguns ambientavam suas obras mais para o sul, outro mais para o nordeste, centro-oeste. Enfim, as obras elas mostravam ali o regionalismo, tanto do ponto de vista da linguagem, como dos costumes, como os personagens que eram deste determinado espaço, né, dessa determinada região. E aqui eu acabei não falando, o nacionalismo, uma vez que eles buscavam uma literatura brasileira, romper com a tradição europeia, então vem-se o nacionalismo, né? Falar aqui das coisas do Brasil, da nação brasileira. E marginalidade dos personagens, o sertanejo, o caipira e o mulato. Então, pela primeira vez na história da literatura, eles colocaram como personagens principais pessoas marginalizadas. Antes, eles entravam como um pano de fundo. E a partir do pré-modernismo, eles começaram a fazer parte ali como os personagens principais, fazendo parte ali da criação das obras. Então, era a hora e a vez dos personagens que eram marginalizados, sabendo que o pré-modernismo eles buscavam eles tinham uma preocupação com o social, e eles em suas obras faziam uma denúncia e uma crítica da realidade brasileira da época. Temos também aqui os temas, né? Uma vez que eles buscavam fazer esta denúncia da realidade, eles faziam uma crítica, então eles traziam nas suas obras, né, fatos históricos, políticos, econômicos e sociais. Então, considerando o contexto, né, do pré-modernismo, que foi um contexto de lutas, de busca por espaço, por direitos, então nas obras a gente percebe isso. Tem várias obras brasileiras que mostram fatos históricos e políticos e econômicos deste período. Então, como vocês viram, o pré-modernismo ele foi então um período de transição do simbolismo para o modernismo. Teve um contexto histórico de lutas, de revoltas. Os escritores deste período eles procuraram retratar esta realidade, né, nas suas obras. E agora nós vamos ver aqui alguns autores. Eu vou apenas citá-los, porque não teremos em outros momentos aulas separadas, né, para cada escritor do pré-modernista, que aí estudaremos o estilo deles, né, de forma mais aprofundada. Então aqui eu apenas vou citá-los. Então os pré-modernistas que se destacaram na prosa, né, quando a gente fala prosa, que é aquela escrita em parágrafos, o romance, né, como a gente conhece, foram Euclides da Cunha, Graça Aranha, Monteiro Lobato e Lima Barreto. E na poesia, que é a escrita em versos, o que merece destaque aqui é o Augusto dos Anjos, né? Um dos poetas mais lidos no Brasil, e tem uma característica bem peculiar, as suas poesias, que nós vamos conhecê-lo, né? Nós vamos conhecer o Augusto dos Anjos nas próximas aulas. Então é isso sobre o pré-modernismo. Eu vou deixar aqui,
3 exercícios sobre a aula de hoje. Então, quem não acompanhou esses exercícios, nós fizemos na aula no Meet. Os alunos já resolveram. Então, e quem perdeu a aula, procure resolver, ler as questões e resolvê-las. Aqui temos a 2, temos a 3 e lá no finalzinho do slide tem-se o gabarito. Então, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham entendido o que foi o pré-modernismo, né? Aqui a nossa primeira aula de literatura do 3º ano, né? O pré-modernismo, onde a gente começa. E na próxima aula seguiremos com as vanguardas europeias e a Semana da Arte Moderna. Até lá!